Vamos olhar mais uma coisinha aqui sobre strings, que é como a gente pode fazer a comparação de strings e como isso é feito em Python, tá? Primeiro, para comparar, a gente vai usar o mesmo item que a gente, mesmo conjunto de caracteres que a gente utiliza para comparar números inteiros. Então, se eu tenho um string x e eu quero saber se ele é igual a um string y, simplesmente vou fazer isso aqui, x igual a y. Se eu quero saber se eles são diferentes, eu vou usar o mesmo sinal de diferença, x diferente de y. Tá? Mas vamos ver como isso funciona aqui no interpretador Python. Então, se x é o string teoria e y é o string prática, né? Eu perguntar x é igual a y, falar que não, é falso, x não é igual a y. X é diferente de y? Sim, verdadeiro, x é diferente de y. Tá? Outra coisa, se eu tiver uma outra variável z, que também é igual à teoria, então são duas variáveis diferentes, mas se eu perguntar se o conteúdo delas é o mesmo, vai dizer que sim, true, verdadeiro, o conteúdo é o mesmo. E além disso, se eu perguntar neste caso, o string aqui é uma exceção, x é z, ou seja, tanto x quanto z estão apontando para o mesmo objeto, como os strings são imutáveis na linguagem Python, isso aqui é verdadeiro, porque quando eu definir aqui z como string teoria, o Python ele verifica, já tem esse string teoria em algum lugar da memória? Sim, já tem, é onde o x está apontando. Então ele fala, então o z vai apontar para o mesmo lugar, porque strings são imutáveis, não pode mudar, então deixa apontando para lá, porque para economizar memória. Então nesse caso você tem dois strings com o mesmo conteúdo, no caso de string, os dois acabam apontando para a mesma posição da memória. Fora isso, tem outra coisa outro tipo de comparação, que é a comparação com maior ou menor. Então, se eu fizer x é maior que y, ele vai dar verdadeiro. Por quê? Teoria é melhor que prática? Não, não é porque teoria é melhor que prática, nada a ver. É porque, na ordem lexicográfica, teoria vem depois do que prática. O que é a ordem lexicográfica? É a ordem caractere a caractere. A gente pode pensar que os caracteres são armazenados na memória do computador por meio de códigos. Cada caractere tem o seu código. E, na verdade, essa comparação, o que está comparando é se o código de um é maior ou o código de outro ou não. Como que a gente pode saber o código? Tem essa função aqui, ord, que dá o número de ordem, né? Número ordinal do caractere no padrão Unicode, que é um padrão internacional aí de representação de caracteres que o Python adota. Então, se eu perguntar qual que é o código da letra A minúscula, é 97. Tá? Note que é diferente do código da letra A maiúscula, que é 65. Tá? Então, na hora que eu comparei teoria com prática, ele vai calculando caractere a caractere, se eles são iguais ou diferentes. Então, ele viu o código ali, primeiro era o T, a primeira letra da teoria, T, deu 116, e o código do P é 112. Então, o do 116 é maior que 102, então as palavras que começam com T são maiores nesse maior de string do que as que começam com P. Se a primeira letra desse igual, daí ele ia para a segunda letra. E assim por diante, até encontrar uma letra diferente, daí o que vale é qual que é maior, tá? Como nesse código Unicode as letras aparecem em ordem alfabética, a ordem que o maior e o menor do string nos dão também é a ordem alfabética. Só tem um pequeno porém. Note que você viu aqui que o A minúsculo tem um código maior que o A maiúsculo. Então, na verdade, primeiro nessa ordem, primeiro vem todas as letras maiúsculas e depois vem todas as letras minúsculas. Tá? Então, qualquer letra maiúscula vai ser considerada maior que qualquer letra minúscula. Então, se quiser comparar as palavras independentes da letra maiúscula ou minúscula, primeiro você tem que chamar aquela função toLower, por exemplo. Né? Então, se você quiser, tem uma palavra assim, uma palavra maçã,
mas você quer comparar maçã com banana, né? Por exemplo, isso aqui, deu falso, maçã não é maior que banana, né? Mas se a gente fizer independente de letras maiúsculas, como que a gente pode fazer isso? Passar tudo para minúsculas, tá? Daí dá verdadeiro, tá? Maçã com minúscula é maior que banana com minúscula, tá? Então, dessa forma, a gente pode comparar os strings e agora eu vou deixar uma lição para vocês. Note que eu mostrei aqui o maior, mas também tem o menor, né? Então, a gente pode fazer ó, x maior que y, x menor que y, x maior ou igual a y, todas essas possibilidades existem aqui. Sempre vai ser a ordem lexicográfica que é computada, tá? Então, eu vou deixar uma lição para vocês, que é para vocês exercitarem isso, que é o seguinte, ó, aqui, ó. Escreva uma função que recebe um array de strings como parâmetro e devolve o primeiro string na ordem lexicográfica, ignorando-se letras maiúsculas e minúsculas, tá? O primeiro na ordem lexicográfica, não é o primeiro elemento do array, é o primeiro na ordem lexicográfica, aquele que tem as letras com ordem menor, né? Então, se tiver uma letra com A, vai vir antes do que uma letra com... Uma palavra que começa com A vai vir antes com uma palavra que começa com B, tá? Então, a sua função pode ser algo do tipo assim, o menor string na ordem lexicográfica. Se encontrar um nome melhor, usa seu nome melhor. Esse meu nome não está muito bom, mas por enquanto é o que temos. E daí, como sempre, é bom você fazer uma função teste que vai verificar se essa função menor string está implementada corretamente em diferentes casos, tá? Então, a função teste pode ser algo do tipo assim, testa menor string, né? E daí você tem que testar para diferentes casos. Você pode ter diferentes testes pontuais, tá? Então, você vai testar para o caso, sei lá, um caso exemplo aqui. Ana, Maria, José e Valdemar. Tá? Então, para esse caso aqui, o menor da ordem lexicográfica deveria ser a Ana. Tá? Então, já estou fazendo aqui um teste pontual que devolve o valor esperado. Tá? E assim por diante. Tá? Então, você faça uma boa implementação, testando diferentes casos e também implemente a função teste pontual que eu não implementei aqui. Tá? Então, bom trabalho!